Bem-vindo para mais uma sequência de aulas. Nesta sequência de aulas será abordado o Data Table. E nesta aula será apresentado como usar o Data Table com PHP para listar os registros do banco de dados. E o que será implementado é o seguinte: será implementado este listar utilizando o Data Table, incluindo a paginação. Eu estou no 26, agora 16. E por último, 6 está listando de forma decrescente. É isso que será implementado. Antes que alguém pergunte, mas não está funcionando pesquisar e não está funcionando ordenar, essa parte será implementada no decorrer das aulas. O objetivo desta aula é implementar este listar e a paginação. Essas outras funcionalidades serão abordadas no decorrer das aulas. Então, bora implementar este listar utilizando Data Table. Nesta aula será utilizado o servidor local, o AMP Server, então você precisa ter instalado o servidor, navegador Google Chrome para ver o resultado e o editor Visual Studio Code para editar o código. Start o servidor local, abro no gerenciador de arquivo, pois o AMP Server no meu caso está instalado no disco C, acesso o diretório padrão do AMP Server e criei o diretório Celk. Abro esse diretório Celk no editor Visual Studio Code. Para abrir, simplesmente arrasto o diretório. Crio o primeiro arquivo, sendo o arquivo index.php. Preciso colocar a estrutura básica do HTML. Estou indicando que o arquivo é do tipo HTML. O idioma do site português Brasil. No cabeçalho coloquei que vai ter caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, o título, em seguida o corpo. Todo o conteúdo que é apresentado para o usuário fica no corpo, só tem o listar o usuário. Abro no navegador. Para abrir no navegador eu coloco localhost, em seguida o diretório Celk, porque eu criei esse diretório Celk para colocar o projeto dentro do AMP Server. E tenho listar o usuário, sendo este H1. Próximo passo é pesquisar por Datatables PHP. Abro o site e tenho o exemplo, seja o JavaScript, HTML, CSS, Ajax, Server-Side. Primeiro começo com o HTML. Preciso pegar essa tag table, pois será impresso o valor em uma tabela, todos os valores na tabela. Coloco abaixo do H1, abri a tag table, preciso finalizar a tag table. Em seguida tenho o cabeçalho, pego todo este cabeçalho, copio e colo neste local. Tret, indicando que é o cabeçalho, tr. Cada linha eu indico TR. TR é para começar a linha e finalizar a linha. Primeira coluna, posso ver como que está ficando, atualizo e tenho as colunas, sendo o cabeçalho. Não são essas colunas que eu quero, será o ID, depois tenho o nome, salário e por último tenho a idade. São essas colunas que eu preciso no projeto. Confiro, atualizo, ID, nome, salário e idade. A tabela está indicando que deve ocupar 100%, por isso que ele está ocupando 100% da página. O ID da tabela não será exemplo, eu coloco listar -usuário, para listar os usuários. Peguei a parte do HTML. O rodapé eu não preciso, por isso que eu não copio. A parte do CSS, preciso incluir este CSS. Copio o endereço, botão direito, copiar o endereço. Você pode colocar no seu projeto, mas eu prefiro utilizar de uma CDN. Coloco o link, abro a tag link, finalizo esta tag. Utilizo o atributo rel, indicando que eu quero trabalhar com folha de estilo, então será o style sheet, indicando folha de estilo, e qual é o arquivo que eu quero carregar, coloco dentro do atributo href, colo o endereço que eu havia copiado. Atualizo, botão direito, exibir o código-fonte da página, testo
Exatamente, carregou corretamente o CSS, posso continuar. Em relação ao HTML, CSS está implementado. Tenho a parte do JavaScript. Em relação ao JavaScript, preciso incluir esses dois arquivos antes que alguém venha criticar que eu estou utilizando o jQuery. Para poder utilizar o Data Table, eu preciso do jQuery. Há no fórum de discussão do Data Tables solicitando para que não seja utilizado jQuery, mas no momento ainda é obrigatório utilizar. Eu copio o endereço, botão direito, copiar o endereço, eu incluo abaixo do table antes do body. Utilizo a tag script, finalizo a mesma, utilizo o atributo source e colo o endereço. O mesmo eu faço com o próximo, sendo o data table. Primeiro o jQuery, depois é o data table. Copio o endereço e colo neste segundo. Substituo. Confiro se realmente está carregando corretamente, botão direito, em seguida exibir o código-fonte, carregou o jQuery, sim, está carregando, depois eu tenho o data table, também está carregando. Testei os dois arquivos, essa parte já está implementada, falta a parte do JavaScript. Você pode criar um arquivo separado, mas ao invés de eu criar um arquivo separado, eu coloco no próprio arquivo index. Abro a tag script, finalizo, internamente eu colo o script que eu copiei. Está utilizando o jQuery, então cifrando o jQuery document, quando realizar a leitura deste arquivo, faça o seguinte: este ID, o atributo ID, o seletor listar o usuário, deve executar o data table. Ao executar, chama um arquivo que será responsável em retornar os dados. Altero o nome do arquivo para list ou listar underline usuários. Não tenho este arquivo, preciso criar o mesmo, copio o nome e crio este arquivo. Este arquivo listar usuário, ele deve retornar os dados em qual formato? Deve retornar os dados sendo um objeto, lembre, um objeto tem esta posição, logo eu explico para que serve esta posição, essa aqui também, e depois eu tenho os dados. Os dados estão em um array e depois eu tenho um registro no primeiro array, o segundo registro no segundo array e assim por diante. É isso que eu preciso retornar neste formato. Este arquivo listar usuário deve retornar os dados neste formato. Então, vem agora no server site script. Começo a implementar o listar usuário. Abro o PHP, eu preciso obter informações do banco de dados. Então, eu preciso criar a base de dados. Abro novamente localhost. Em seguida, acesso o PHP-MyAdmin, um programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. O usuário padrão no AMP Server é root, a senha em branco e o servidor MySQL. Preciso criar uma base de dados. Crio a base de dados Celc, seleciono a collection UTF-8 MB4 Unicode CI, criar primeira tabela, sendo a tabela usuários no plural, coloco 6 colunas, não é necessário utilizar todas. Primeira coluna será ID, será uma chave primária e também auto-incrementa. Próxima coluna é nome, um varchar 220, o salário 220, varchar 220, não. Eu coloco no salário, posso colocar o double. Double, simplesmente clico em D para chegar no double. Porque quando você salva valor em real, você não salva, por exemplo, R$ 52,25. Você salva R$ 52,25. Ao invés da vírgula, você coloca o ponto. Depois do salário, também tenho a idade. A idade é um inteiro, deixo assim mesmo. Somente essas colunas são o suficiente e no DB, caso
queira fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira. Caso você não saiba qual é a função do relacionamento de chave primária e chave estrangeira, isso eu abordo no curso de PHP Developer, link abaixo do vídeo para mais detalhes. Clico em guardar para criar a tabela, criei a tabela usuário, posso inserir um registro, então coloco primeiro o nome, depois o salário conforme eu citei, então coloco 8.000, você não pode colocar 8.000 ponto, não, você coloca 8.253 e a casa decimal você separa por ponto, neste formato. Depois eu tenho a idade é um número inteiro. E executar para inserir. Mas ao invés de eu inserir, eu venho no SQL e executo uma instrução. Você insere alguns registros, por exemplo, 40 registros, pode inserir neste formato. Ou pode baixar o código-fonte, baixando o código-fonte tem o backup do banco de dados e simplesmente pega a parte do insert, desde o insert até o final, para inserir os registros. Executar, inserir 36 linhas, procurar, são 36 registros, mas você pode inserir manualmente, sem problema. Pode optar ou executar o código que está disponível para download ou inserir manualmente. Preciso conectar este projeto com essa base de dados. Para isso, preciso criar um arquivo de conexão com o nome de conexão.php. Para facilitar, eu coloquei uma conexão já pronta. Primeiro, estou indicando onde está o banco de dados, o usuário root. Lembram quando eu acessei o phpMyAdmin, eu coloquei root, a senha em branco, a base de dados Selk, essa base que eu criei, e a porta 3306. Mas nem sempre é necessário ter a porta, por isso que eu coloquei conexão com a porta e conexão sem a porta. Estou utilizando com a porta. Testo, retiro o comentário do eco para poder testar, acesso este arquivo conexão, abro uma nova guia e coloco o nome de conexão. Conexão com banco de dados realizado com sucesso. Acessou esse try-catch. Mas se eu colocar sem a letra E, não existe essa base de dados, tento acessar, erro. Conexão com banco de dados não realizado com sucesso, é a frase que eu coloquei, erro gerado e o erro que está sendo retornado. Base de dados desconhecida. Ok, retorno para o correto, confiro, conexão realizada com sucesso. Conexão sendo realizada com sucesso, então eu posso comentar este eco, eu não posso ter este eco, por quê? Porque eu preciso futuramente retornar os dados em formato, neste formato de objeto, então eu não posso ter 2 eco ou mais de um eco no retorno. Então, esta conexão está implementado, preciso incluir este arquivo, include once, incluir este arquivo conexão no listar, simplesmente o arquivo conexão. Posso inclusive acessar esse listar.php para ver se ele está incluindo corretamente o arquivo. Retiro o comentário, altero de conexão para listar usuários.php. Não tem 2 PHP, é um único PHP. Conexão com banco de dados realizado com sucesso. Incluiu o arquivo conexão e o arquivo conexão imprimiu esta frase. Não preciso mais desta frase, já tenho a certeza que está funcionando a conexão. Próximo passo é obter as informações do banco de dados, obter os registros. Posso colocar um comentário, inclusive aqui acima também, incluir a conexão com banco de dados e na parte inferior obter a quantidade de registro no banco de dados. Eu preciso contar. Para contar eu coloco select, selecione no banco de dados, eu utilizo count, caso você não saiba como utilizar o count, também isso eu apresento no curso de PHP Developer, eu quero contar quantos registros tem no banco de dados. E depois que realizar a contagem, atribui o valor no alias, no apelido usuários, quantidade de usuários, from, em qual tabela que eu quero pesquisar, é nessa tabela usuários. Conte a quantidade de usuários que há neste
nesta tabela e atribuo a query para uma variável query underline quantidade underline usuários. Preciso preparar esta query, pego a variável con. Quem é esta variável? Esta variável con é do arquivo conexão, é ela que possui a conexão com o banco de dados. Continuo, pego a variável con, palavra reservada prepare, para preparar a query que está dentro desta variável. Depois que eu preparar a query, eu atribuo para uma variável result underline quantidade underline usuários, quantidade de usuários. Preparei a query, posso executar, pego a variável result e em seguida execute a query. A query executada, preciso ler os valores. Utilizo o result usuários. Em função de retornar somente um registro, eu não preciso utilizar o while. Utilizo o fetch para realizar a leitura, em seguida a PDO, pois a conexão com o banco de dados está sendo realizada através do PDO, e fetch a source para poder imprimir através do nome da coluna. Neste caso, será através deste alias, quantidade usuários. Atribuo o resultado para uma variável com o nome de linha underline quantidade underline usuários. Posso dar um var dump para conferir se realmente estou obtendo a quantidade de usuário. Retorno no listar, atualizo, quantidade de usuário, é o alias que eu atribuí neste local, quantidade 36 registros eu tenho no banco de dados. Então, o count funcionou corretamente. São 36? Sim, são 36 registros que eu tenho nessa tabela usuários. Eu tenho a quantidade. Comento este var dump, porque não pode ter este var dump. Eu preciso agora recuperar os registros do banco de dados. Para isso, crio uma nova query, sendo select, selecione a coluna ID, coluna nome, a coluna salário, a coluna, são essas colunas que eu tenho, ID, nome, salário e idade. Só faltou a idade. Qual é o nome da tabela? Essa tabela usuários. No momento eu quero que ele retorne todos os usuários. Faltou o from usuários. Atribuo esta query para uma variável com o nome de query underline usuários. Posso ordenar também, então quebro a linha para ser mais fácil de visualizar e acrescento order by, ordene pela coluna ID da forma desk. Os mais recentes devem retornar por primeiro. Query criada, preciso preparar, pego a variável que possui a conexão com o banco de dados, prepare a query que está dentro da variável query usuários. Preparei a query, somente aqui ele colocou um espaço, eu retiro este espaço, atribuo a query preparada para uma variável com o nome de result underline usuários. Query preparada, preciso executar result usuários e a função execute. Após ter executado, eu tenho os registros, mas aqui ele retorna mais de um registro, será retornado 36 registros. Então, eu preciso utilizar o laço de repetição. Utilizo o while, toda vez que ele passar aqui, ele vai ter os dados de um único registro, atribui em linha o usuário, coloco no singular porque é um único usuário, quero ler o que está dentro de result usuários, para ler utilizo o fetch e também PDO fetch a source para poder imprimir através do nome da coluna ou através do alias. E não tenho nenhum alias neste local, nenhum apelido, somente nome de coluna. Então, eu utilizo o próprio nome da coluna. Eu dou um var dump em cifrão linha usuário. Confiro se realmente estou recuperando os registros. Atualizo, exato, tenho todos os registros. Retornou. Eu não estou colocando limite, não estou limitando. Com os registros obtidos corretamente, posso dar um extract para imprimir através do nome da coluna.
dou um extract na variável que possui os dados de um único usuário. Este var_dump eu deixo no momento. Crio um array, então o nome do array será registro, é um único registro. Para criar um array, abro colchetes, fecho colchetes, indicando que é um array. Novamente, pego o registro, porque eu preciso criar um array. Então, eu estou criando o array, só para vocês lembrarem, eu estou criando este array. Depois, eu preciso criar o array de registro. Este array ainda eu não criei, estou criando este array. Então, criei o array e quero atribuir para este array registro algum valor. Em função de ter dado o extract aqui na parte superior, eu posso utilizar o nome da coluna como uma chave. Nome da coluna como uma chave no array. Dei o extract, então posso utilizar esta chave do array para pegar o valor que a mesma possui. Depois do ID, eu tenho o nome, salário e idade. Pego a chave no array, nome. Depois do nome, eu tenho o salário. Após o salário, tenho idade. Eu posso utilizar a chave do array como uma variável, porque eu dei o extract aqui na parte superior. Comento este var_dump, não preciso. Depois que criar este array, cadê? Está aqui. Após criar este array, eu atribuo para uma variável com o nome de dados. Dados estes valores, registro. E dou um var_dump agora em dados. Vamos ver como que está. Aqui abaixo, dou um var_dump em dados. Retorno no listar, atualizo. Agora eu tenho o array. Somente ele está com um único array, porque faltou colocar aqui array. Dados. Confiro como que está ficando. Agora sim, eu tenho um array, o primeiro array, este array, onde que eu estou criando? Isso daqui que está criando este array. Depois eu tenho este segundo array, Quem que está criando esse segundo array? Isso daqui. Então, já está implementado essa parte. Isso daqui eu já tenho. Falta implementar isso. Para implementar isso, coloco um comentário, criar o array de informações a serem retornadas para o JavaScript. Eu coloco criar o objeto, porque eu retorno um objeto neste local. Mas, primeiro, preciso criar um array, então deixo array mesmo. Crio uma variável resultado, que recebe o resultado, array, conforme eu setei. Então, abro colchetes e fecho colchetes para criar este array. E internamente eu preciso ter a posição, esta posição. Esta posição, ela recebe o seguinte valor. Eu quero atribuir com PHP, então eu utilizo este símbolo. Para cada requisição é enviado um número com parâmetro. Toda vez que eu fizer uma requisição neste local, eu envio um número da requisição. E esse número deve estar, eu ainda não estou recuperando, então aqui na parte superior eu utilizo o cifrão underline request para receber os dados da requisição, os dados que estão sendo enviados através do Ajax. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável com o nome dados underline requisição. Após receber os dados da requisição, posso pegar esta variável que está recebendo e dentro deste request eu tenho esta posição. Primeiro utilizo esta função. Cadê esta função? O editor está apresentando. Pego a variável e desta variável somente quero esta posição. Conforme eu já citei, para cada requisição é enviado um número como parâmetro. Inclusive, eu coloco isso no comentário. Coloquei o comentário, conforme eu citei. Próximo passo é a quantidade de registros que eu tenho no banco de dados. Eu estou retornando a quantidade. Lembram do var_dump? Então, pego esta variável, linha quantidade usuários, mas antes só faltou colocar
o nome da posição é o total de registros. É esta posição que eu utilizo. Esta posição no array recebe o seguinte valor. Novamente, eu utilizo esta função e preciso pegar a variável que possui o valor, a quantidade de registro. Lembram do var_dump que eu dei? Eu quero somente a posição, quantidade usuário. Utilizo este alias para recuperar a quantidade. Tenho a quantidade. Após ter retornado a quantidade, também coloco um comentário. Quantidade de registros que há no banco de dados. Na tabela que eu estou obtendo os registros, a próxima posição é isso daqui. Então, posso pegar. É o total de registros quando houver uma pesquisa. No momento, ainda não estou realizando a pesquisa. Então, em função de não estar realizando a pesquisa, eu pego este mesmo quantidade de usuário. Só falta colocar um comentário, total de registros quando houver pesquisa. Essa parte de pesquisar será abordado no decorrer das aulas. Quem é esse pesquisar? É esse daqui, pesquisar. É isso que será implementado nas outras aulas, não nesta aula. Por isso, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas. Eu preciso da próxima posição referente aos dados. Data, os dados. Os dados eu já tenho. Onde que estão os dados? É o var_dump que eu dei aqui na parte superior. Lembram do var_dump? Deste var_dump. É um array, exato. Depois, cada registro é um novo array. É isso? Sim, conforme a documentação indica. Está implementado, só falta aqui colocar um comentário. Array de dados com os registros retornados da tabela usuário. Eu tenho já este resultado, posso dar um var_dump. Será apresentado um erro, mas não tem problema. O importante que eu quero ver é os valores. Este var_dump posso comentar, não preciso mais. Confiro se eu consigo ver. Não apresentou erro, achei que sim apresentou aqui na parte superior, porque não existe esta posição, porque eu não estou enviando o request. Não estou enviando o request, então por isso não existe esta posição. Mas não tem problema no momento. O importante é que eu tenho estas posições, observem que elas estão preenchidas conforme indica a documentação, e também eu tenho data, um array e o segundo array para cada registro. Primeiro array, que engloba todos os registros, e o segundo array para cada registro. Cada registro tem seu próprio array. Está correto. Então, se está implementado esta parte, isso significa que quando eu fizer uma requisição neste listar usuário, ele deve retornar os dados. Mas ainda não funciona. Por quê? Eu preciso retornar um objeto. Eu não estou retornando um objeto. Então, vamos retornar. Ao invés deste var_dump, comento este var_dump e retorno os dados. Coloco echo, conforme eu já citei. Lembram quando eu implementei conexão que eu falei que não pode ter mais de um echo? Porque eu tenho esse único echo, não pode ter nenhum outro echo e imprimir. JSON, eu preciso utilizar o JSON encode para retornar um objeto, retornar este objeto, porque atualmente ele é um array. Eu preciso converter este array para um objeto. Este array resultado que eu dei o var_dump, este var_dump. Depois que eu retornar, só falta colocar um comentário também, retornar os dados em formato de objeto para o JavaScript. Será que eu retorno agora? Atualizo, tenho um objeto, abro a chave, está aqui, abro a chave, tenho esta posição, exato, a segunda posição, a terceira, depois eu tenho os dados. Primeiro array, começo neste local e finalizo aqui. Todos os valores, todos os registros estão dentro deste array. Depois, cada registro tem seu próprio array. Cada registro tem seu próprio array. Isso significa que eu posso tentar acessar. Dou um Ctrl F5 no arquivo index, conferir se ele listou todos os registros.
está listando. Se eu colocar aqui na página, a paginação ainda não está funcionando, porque eu estou listando todos os registros. Ele está indicando que está listando 10, então, se eu tenho 36 registros, são 4 páginas. Sim, está correto. Mas, como a minha query, esta query, não está utilizando a paginação ainda, ele está retornando todos os registros. Eu preciso agora implementar a paginação. E em relação à paginação, utilizo o limit. Depois do order by id desk, utilizo o limit. Limit é uma palavra reservada, coloco em maiúsculo. Eu tenho o start, coloco o link start, ou ao invés do start, coloco início, porque eu estou colocando na maioria das vezes em português. Vírgula, crio mais um link, coloco quantidade. Coloquei os links. Eu posso colocar o valor direto neste local? Sim. Se você quiser, ao invés de você colocar isso, conforme eu coloquei, você pode colocar direto dados requisição, porque o request tem o início, dados requisição, só falta fechar o aspas duplo, internamente concatenar. Pego dados requisição, depois é a posição start, porque neste request eu tenho esta posição start. Pode colocar neste formato? Sim, pode colocar, mas você está fazendo com que a sua aplicação não fique segura. Se alguém enviar um SQL injection neste local, a tua aplicação fica vulnerável. Então, ao invés de eu utilizar o valor direto, eu coloco link, substituo colocando o link. Agora, pego este link e substituo pelo valor. Para isso, utilizo a variável cifrão resulte usuários e bindParam para substituir o link início, pego início, os dois pontos pego junto e substituo pelo valor que eu havia colocado direto na query para mostrar para vocês. E indico que é o start, porque neste request, quando eu faço a requisição através do Ajax, eu estou enviando esta posição start junto. Fiz em relação ao início, também faço em relação à quantidade. Pego o link quantidade, deve receber esta posição. Precisa colocar exatamente conforme eu estou colocando neste local, porque esta posição é o que está sendo enviado através do JavaScript e eu estou recebendo aqui através do request. Implementado esta parte, será que funciona agora a paginação? Dou um Ctrl F5 e tenho um erro. Não está retornando os dados corretamente. Importante. Se apresentar este erro, sempre confira se o seu código está exatamente conforme eu estou implementando. Aqui deve ser um inteiro. Então, se ele deve ser um inteiro, porque limit, eu preciso limitar através de um número inteiro. Início, começa a partir do qual registro? É a partir do registro 1, 2, 3 ou 10, 11. Não existe o registro 11.5, 11.6, então deve ser um inteiro. O mesmo em relação à quantidade. Eu coloco vírgula, em seguida PDO, porque eu estou utilizando a conexão, 2 pontos para resolução de escopo, parão int, forçando para que seja um inteiro. Assim como eu fiz em relação ao início, também faço em relação à quantidade, deve ser um inteiro. Dou um Ctrl F5 para recarregar, agora eu tenho os registros. Retornou 10 registros. Primeiro, tenho 36 ao 27. Venho na página 2, 26 ao 17. Página 3, do 16 ao 7. Na página 4, do 6 até 1. Está retornando corretamente, está da forma desk, porque eu coloquei desk. Mas se você quiser, pode colocar o ASCII para trazer de forma crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Mas eu prefiro da forma desk, porque eu quero ver o último usuário cadastrado e não o usuário que cadastrou por primeiro no sistema. Eu quero os registros mais recentes. Eu implementei em relação a listar. O listar está funcionando,
mas falta, por exemplo, pesquisar. Essa parte do pesquisar será implementado nas próximas aulas. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas. O mesmo em relação a ordenar, eu clico no nome, não está ordenando. Este ordenar não está funcionando. Essa parte para ordenar também será abordado nas próximas aulas. Confira o 25, retornou 25, eu tenho 2 páginas, exato, está funcionando. O principal era listar, estou listando, e a paginação também está funcionando corretamente. Este era o objetivo desta aula. Então, eu aguardo você na próxima aula para continuar com este projeto.